Bem, nós vamos começar aqui mais uma exposição tratando aqui sobre ciência e conhecimento científico, algumas reflexões sobre metodologia científica, alguns termos, alguns termos importantes que nós acreditamos que possa contribuir para a reflexão das feiras de ciência, né, refletindo sobre essas terminologias de aprendizagem. Então, já começamos dando o primeiro pontapé inicial, o primeiro passo, que foi trazendo uma reflexão sobre a capacidade do ser humano de pensar. Porque quem faz pesquisa, quem envereda no campo da pesquisa, quer seja nas pós-graduações e também nas feiras de ciência, é um trabalho mais simples, né? É necessário pensar, lançar mão da sua faculdade de ideias de pensar. Então, nós já começamos a refletindo sobre essa temática, eh, sobre a faculdade de pensar. E agora vamos tratar sobre reflexões de ideias sobre o conhecimento. Então, vejamos aqui para nós refletirmos algumas questões. Então, primeiro ponto aqui, vamos pensar um pouco. Olha só essa frase interessante de Aristóteles. Todos os homens, todos os seres humanos, por natureza, deseja ou tem o desejo de conhecer. Conhecer a realidade que está à sua volta, né? Para escutar, buscar o entendimento das coisas. O ser humano ele sempre foi um ser curioso, né? Em busca deste conhecimento. A gente vai perceber que na história da humanidade, a tentativa do ser humano de prescrutar, né? De entender as coisas que estão ao seu redor e tentar transformá-la da melhor forma possível, isso é uma tentativa que o curso da história nos mostra, e o progresso da humanidade se deve através também disto. E aí nós vamos refletir, estamos refletindo sobre essas ideias que norteia esse conhecimento, né? Será que é possível conhecermos o conhecimento ou não é possível? Então, essas e outras questões que permeiam também o universo das especulações filosóficas, essencialmente, tanto na filosofia antiga como também no contexto odierno. Então, vejamos aqui. Olha só, então essa frase, essa máxima de Aristóteles, né, todos os homens têm por natureza desejo de conhecer. Muito interessante. Então a gente percebe que a notoriedade sobre isso está no curso da história humana, né? E evidencia-se esse anseio, né, de uma forma bastante patente, bastante forte, né, de conhecer e dominar e materializar, né, esse conhecimento, né, impulsionando o progresso da humanidade. Então essa curiosidade levou o ser humano realmente a progredir materialmente dentro também do conhecimento essencialmente. Então, é notório que o curso da história humana evidenciasse e evidencia isso, porque o ser humano, como um ser pensante, né, que busca transformar a natureza e tentar se beneficiar dela, isso vai produzindo, com o passar do tempo, um certo tipo de conhecimento. Então, vejamos, mas na verdade, o que é o conhecimento? A gente tem ideia de que esse conhecimento, né, realmente é bastante significativo e traz progresso para a humanidade. Etimologicamente, a palavra conhecimento vem da palavra latina, né? Cognoscere, né? Entendido como reconhecer, ouvir a saber. Então, o conhecimento é reconhecer, ouvir a saber. Ou seja, conhecimento significa construir, né, um saber junto com outros. Isto é, são saberes compartilhados por um grupo de pessoas. Isso aqui é interessante a gente refletir mais sobre isso. Então, na verdade, o conhecimento no curso da história humana, ele foi assimilado, ele foi adquirido por um acúmulo de compartilhamento desses conhecimentos, desse saber no curso da história. E isso foi sendo acumulado e foi perpassado de geração em geração. Então, é por isso que entendemos claramente que o conhecimento significa construir um saber junto com outras pessoas. Então, esses saberes foram compartilhados, alguém deu o pontapé inicial sobre um determinado tipo de conhecimento, e esse conhecimento começou a ser aprimorado
com o passar do tempo. Então, é, podemos pensar e conjecturar, refletir dentro dessa temática, dentro desse viés. Então, continuando aqui a nossa reflexão. Então, no grego vem de gnosis, né? Gnoseologia, é a teoria do conhecimento, entendido como conhecimento. Não confunda conhecimento com sabedoria. Conhecimento, nós vamos entender que a informação que vai se transformar em conhecimento, vai transformar em informação, e essas informações em conhecimento, ela é útil, né? E é retirada ou abstraída de algum fato, né? Ou fenômeno social. Então, os fenômenos da sociedade vão produzindo seus conhecimentos, seus saberes. Já a sabedoria consiste em saber o que fazer com esse conhecimento. Então, há uma diferença bem patente aí entre conhecimento e sabedoria. A sabedoria é usada para usar esse conhecimento de forma mais útil possível. Então, conhecer é apropriar-se mentalmente de algo, de algum saber, né? De um saber que é acumulado de geração em geração. Então, isso é um fato, isso é uma evidência muito interessante. O que é o conhecimento? Costa, em 2001, disse que conhecer é mais do que ter na memória, né? Um conjunto de informações, com certeza. É conseguir fazer com que essas informações transformem-se em prática, ou seja, sejam úteis sob a perspectiva pessoal, profissional, social e política, né? Política, aí estou me referindo no bom sentido da palavra. O processo de aquisição de produção de conhecimento não é passivo, né? Como já dizia o Paulo Freire, mas ele é compartilhado, ele é construído, e aí dentro da perspectiva, e também ela é de cunho histórico, aí Vygotsky vai nos elencar essas reflexões também. Então, o processo de aquisição e produção de conhecimento, ele não deve ser estanque, né? Ele não deve ser bancário, mas sim compartilhado, ativo, essencialmente, né? Então, qualquer tipo de conhecimento, ele tem que ser compartilhado. Para Comte Sponville, né, conhecer é pensar o que é e como é. Então, é interessante essa reflexão do filósofo aí, porque conhecer é justamente a primeira reflexão que nós fizemos, que é necessário pensar. Então, somos instigados para adquirir esse conhecimento pensando. Eu não tenho como eu adquirir esse conhecimento se eu não refletir, se eu não. Já dizia Aristóteles que uma vida sem ser refletida não merece ser vivida. Então, esse conhecimento ele é adquirido por uma reflexão, por um pensar. Então, o Comte Sponville aí é muito feliz nessa frase, nessa máxima dele: conhecer é pensar o que e como, né? Então, conhecer é pensar o que e como. Isso é bem interessante, né? Então, vejamos aqui. Então, observa aí que o conhecimento é, de certa forma, uma relação de adequação entre o sujeito que busca o conhecimento e o objeto que é detentor desse conhecimento. Ou seja, a verdade é o sujeito, a verdade é o sujeito e também a verdade é o objeto. Porque, na verdade, isso são saberes que são acumulados, que são compartilhados, que são interagidos e assimilados da melhor forma possível. Então, isso é um ponto interessante que nos leva a refletir sobre esse conhecimento. Contribuições, né, dos pensadores sobre o conhecimento. O Sócrates, por exemplo, aí vai nos dar uma reflexão bastante significativa. Sócrates, considerado o pai da filosofia ocidental, encarna a atitude teórica do espírito grego, né, dizendo a sua teoria que centra-se, né, na reflexão sobre o saber, dizendo: conhece-te a ti mesmo. Então, na concepção de Sócrates, né, é necessário que, para haver conhecimento, que haja essa introspecção flexiva, né, do ser essencialmente, né. Sócrates destaca que o objeto da ciência é inteligível, ou seja, é a reflexão. É através da reflexão que nós adquirimos esse conhecimento. Interessante. Aristóteles, né, discípulo
E de Platão vai dizer o seguinte: na metafísica, todos os homens têm por natureza o desejo de conhecer, né? De conhecer a realidade, perscrutar a realidade, modificar a realidade, transformar a realidade, né? De interagir com a realidade, com o ser, né? O ser é o conhecimento, essencialmente. Kant, conhecimento é definido como a apreensão de um objeto pelo sujeito, ou seja, o sujeito cognitivo, né, a consciência, tem como função a apreensão do objeto. Então, essa relação bionívoca, vamos dizer dessa forma, vai produzir o conhecimento, né, vai ser legado o conhecimento, vai ser absorvido o conhecimento, né, essencialmente. Aristóteles, discípulo Platão, considerava que o objeto do conhecimento era o ser. Então, é por isso que, dentro da reflexão filosófica, essencialmente, a gente vai perceber claramente a importância desse ser, né? Aristóteles vai destacar o ser. O que é o ser? O ser é a realidade, é tudo que existe. Então, tudo que existe, quer seja o sujeito buscando esse conhecimento, e esse conhecimento tendo no objeto, essencialmente, vai produzir cultura, vai produzir conhecimento, saberes. Então, Aristóteles destaca essa questão de uma forma bastante veemente. Platão destaca os valores e as virtudes. Então, o conhecimento para Platão é as virtudes. Então, uma pessoa virtuosa é uma pessoa que tem conhecimento, uma pessoa que tem saberes, tem sabedoria. É interessante. Contribuição dos pensadores sobre o conhecimento. René Descartes reconhece a intuição como um meio autônomo de conhecimento. Francis Bacon, em oposição ao racionalismo, né, que afirma ser o pensamento, a razão, afirma que a verdade, a verdadeira fonte, né, ou a verdade da fonte maior do conhecimento é a experiência. Então, o conhecimento vem pela experiência, segundo Francis Bacon, né? Baruch Spinoza evidencia no conhecimento três fases a saber, imaginação, a razão e a intuição. Leibniz, né, assim como Descartes, aceita a origem do conhecimento a partir da existência de ideias inatas. É interessante isso aí. Contribuição dos pensadores sobre o conhecimento. Locke segue a linha do empirismo do conhecimento, não conhecimento através da experiência, do empirismo. Bacon dizia que o conhecimento é poder. Então, você ter conhecimento é poder. Então, você é uma pessoa poderosa. Se você tem conhecimento, você é uma pessoa poderosa. Você não vai ser levado por, pelas Maria, Maria vai com as outras, como diz o ditado aí, né? Então, na verdade, eu gosto muito dessa frase do Bacon, conhecimento é poder. Então, se você tem conhecimento, você é uma pessoa poderosa. Você pode até não ter bens materiais, mas você tem conhecimento realmente profundo, conhecimento reflexivo. Você realmente é uma pessoa que tem poder. O Bacon realmente, muito interessante essa reflexão que ele faz. Interessante. Então, Fonseca afirma que o conhecimento é uma criação humana que foi acumulada por gerações. Isso é muito verdadeiro também para Galeano, né? O processo de acumulação e transmissão de conhecimento tem sido a mola propulsora da ciência, que nós vamos refletir mais adiante, e do progresso, né, material da humanidade. Então, todas essas reflexões, ela é interessante sobre a questão do conhecimento, é, que é algo que o ser humano almeja, deseja no curso da sua história. Então, era essa reflexão que eu queria trazer sobre o conhecimento e conhecimento científico, trazendo essas reflexões dentro da perspectiva da metodologia científica. Refletimos, repito mais uma vez, já sobre a questão do pensar e agora um pouquinho sobre o conhecimento, que aqui eu não tenho nenhuma arrogância de dizer que nós vamos esgotar com essas reflexões. Pelo contrário, o conhecimento realmente, essa temática, é uma das grandes problemáticas da filosofia, e aí continua essas reflexões para a eternidade sobre o que vem a ser o conhecimento. Na verdade, os filósofos, eles têm uma preocupação muito sobre quais eram as fontes do conhecimento, que mais adiante nós vamos refletir mais um pouco aqui
nesse espaço, trazendo essas reflexões sobre ciência e conhecimento científico, ok? Então, até o nosso próximo momento aqui.